E assim, eu sei que a taxa judiciária, ela é realmente assim, é o calcanhar de Aquiles, né? É um dos maiores, assim, das maiores dúvidas dos advogados em geral, porque ela tem muitos detalhes. Ela tem uma regra geral, né? Que eu até chamo essa regra no meu método de regra 3P. Até legal, tá, gente? Quem tiver aqui não tiver ouvido isso ainda, não tiver seguindo a gente, tá aí uma liçãozinha já rápida. A regra geral da taxa judiciária, ela chama 3P. O que é isso? É para você memorizar mesmo. É 3% do valor dos pedidos, tá? E é dos pedidos, não é sobre o valor da causa. Porque esse é o erro mais comum. O advogado pega, bota lá um valor da causa dele e recolhe 3% em cima desse valor. Só que não é assim. Você vai somar o valor dos pedidos. Você fez lá vários pedidos na sua inicial. Todos os pedidos que têm um conteúdo econômico, você vai somar e você vai somar também o percentual de honorários que você está requerendo. Esse que é o pulinho do gato. Suponhamos, você está pedindo em 10 mil de dano moral e 10 mil de dano material, 20 mil. E você pede 10% de honorário, 2 mil. Então, isso somando dá 22 mil. Dessa soma é que você vai tirar os 3% da taxa judiciária. Entendeu? E o mais importante, que os advogados erram muito isso. Se você fez esse cálculo e não chegou na taxa mínima, você tem que recolher no mínimo a taxa mínima, que em 2023 é R$ 389,96. No mínimo isso, né? Porque às vezes o valor é pequeno, às vezes a pessoa não está pedindo ali um valor muito alto, e aí recolhem R$ 50 de taxa judiciária, cento e poucos reais de taxa judiciária. E aí isso já gera um atraso enorme do seu processo, porque você teria que simplesmente só recolher a mínima, tá? Só que essa é a regra geral, né? Toda regra em direito merece suas exceções. Infelizmente é assim que acontece, né? Então existem muitas exceções. Quer ver uma muito interessante? Execução de taxa condominial. Quem entra em com uma execução, né, ou muitos condomínios, a gente pega lá muitas ações, tá, de condomínio executando as taxas condominiais em atraso. E aí, a taxa judiciária, nesse caso, ela é calculada em cima de 12 vezes a taxa que você, se você estiver cobrando as vincendas. Você vai calcular 3% em cima das vencidas que você está apresentando lá na sua inicial. Suponhamos que a pessoa já está devendo R$ 5.000, tá? Então, você vai calcular 5 mil mais o percentual de honorários que você está pedindo. Suponhamos que você esteja pedindo 10%, então mais R$ 500. Você vai calcular 3% em cima de 5.500. Só que você está pedindo para o juiz também que sejam cobradas todas as parcelas que ainda vão se vencer durante o trâmite processual. Aí, como é que você faz? Você guarda aqueles 3% que você calculou da primeira parte, daqueles 5.500, e aí você vai calcular 3% em cima de 12 vezes o último condomínio. O último condomínio cobrado. Aí suponhamos que seja R$ 1.000, só para ficar fácil aqui nossa conta. Aí você vai 12 vezes 1.000, 12 mil. Aí você tira 3% de 12 mil e soma esses dois. Aí você vai ter a sua taxa judiciária completa. E aí, o que acontece na prática desse exemplo aí que você acabou de falar? Muitos advogados, ao invés de fazer já esse recolhimento do valor de forma integral, tanto das vencidas quanto das vincendas, faz o pedido das vincendas e só recolhe a complementação das vincendas quando o juiz defere isso no primeiro despacho no processo. Isso, exatamente. Então, às vezes, o advogado ele fica com receio de antecipar realmente essas custas, porque não sabe se o juiz vai ou não deferir. Na maioria das vezes é deferido, porque já é, né, já é de praxe essa execução num processo de execução, tanto as vencidas quanto as vincendas, mas o advogado, na maioria das vezes, não recolhe.